A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos fazer um vídeo aqui de aproximadamente 30 minutos, entre 30 minutos e 45, que tem o propósito, de estudarmos a lição de número 1. Nós estamos iniciando a revista, vou colocar essa revista aqui, olha aqui o título, a capa. Nós vamos começar a lição de número 1. A revista tem o título Até os Confins da Terra, A primeira lição, ela tem o seguinte: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Então nós vamos fazer a leitura aqui do texto áureo e vamos fazer alguns comentários a respeito da leitura bíblica, entendendo que nós estamos lendo a revista e aplicando mesmo ao nosso dia a dia, ao nosso contexto, como Ministério Fiéis da Terra, a nossa maturidade espiritual que nós estamos, ao nosso propósito. Nós viemos falando de avivamento, nós temos aberto ali alguns trabalhos no sentido de capacitação dos nossos membros, e foi muito pertinente essa lição de número 1, por quê? Porque ela fala de missionários, Então nós viemos trabalhando a maturidade dos irmãos ali, a nossa maturidade espiritual. Teve um crescimento muito grande na igreja dessa maturidade espiritual, onde nós fizemos um trabalho de leitura bíblica, com os irmãos, com os varão, na casa de cada varão. Nós fizemos esse trabalho, onde nós trouxemos ali a palavra de Deus para mais próximo de nós, Então, os irmãos começaram a abrir o ministério de pregação, irmãos que não estavam pregando ainda, tiveram a oportunidade de estar na igreja, ministrando a palavra do Senhor. Naturalmente, isso requer um estudo maior da palavra, um domínio, da palavra. Então, isso colaborou para que os irmãos crescessem espiritualmente. Eu vejo muitos irmãos, que cresceram assim, numa velocidade muito boa espiritualmente, Então, saíram assim, de um ponto ali, onde estava ali mais parado, onde não compartilhava a sua visão espiritual com os irmãos, a um irmão que hoje dá uma ótima saudação, a um irmão que hoje tem muito a contribuir na nossa vida, tem aprendido muito com os pontos de vista de cada irmão, tanto na ministração, tanto nas conversas. E a partir dessa maturidade é que nasce ali a capacitação do irmão para fazer o trabalho missionário. E essa lição, ela vai falar sobre trabalho missionário. A lição, todas as lições dessa revista, ela vai falar sobre o ID. Então isso foi muito estratégico. Deus conhece tudo, Porque nós já queríamos estar trabalhando com a evangelização, nós queríamos estar enchendo a igreja de pessoas, e o Senhor, como conhece tudo, assim, mas beleza, vou encher a igreja de pessoas para ouvir a palavra, para quem falar, Porque muitos dos irmãos estavam no momento onde não estavam, liam a Bíblia regularmente, mas não estavam com esse propósito de conversão de alma, arrependimento de pecado, de ministrar uma palavra. A gente consegue perceber, há uns 6 meses atrás, que as nossas saudações, elas eram mais superficiais. Hoje a gente consegue perceber, que os irmãos, eles têm se dedicado mais. Por isso essa revista ela é muito importante, porque é um dos propósitos que Jesus falou: ide e pregai o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho existe uma preparação. Prova disso é que Jesus, ele começou o seu ministério aos 30 anos, ou seja, e nós temos relato que desde criança ele estava orando ao Senhor. Ele orava como de costume, ele ia à igreja, então ele estava com a preparação. E quando ele chamou os discípulos, nós conseguimos perceber também que quando ele chamou os discípulos, o que aconteceu? Ele passou 3 anos preparando os discípulos para que eles pudessem, disseminar o Evangelho. A gente tem ali mais próximo Pedro, que a gente acompanha os Evangelhos, eles relatam sobre a história de Pedro, A gente consegue perceber que no início da caminhada com Cristo, Pedro, ele não estava preparado para levar a palavra, eles não estavam de fato preparados. Então essa lição, ela fala muito sobre isso. Nós vamos fazer a leitura, por exemplo, aqui do texto áureo da verdade prática. Quem puder acompanhar, no texto áureo nós temos o seguinte, ele está em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade prática, logo em seguida, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para
universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, aqui ele disse-lhe, ide, né? É uma ordenança do Senhor Jesus a todos os que seguiam ele, aos discípulos deles, né? Sobre levar a palavra. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 28. Vou ler aqui da revista, né? Mateus 28. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Já em Marcos 16, verso 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós temos na leitura bíblica em classe uma ordenança do Senhor sobre ir, né? Sobre ir levar a palavra. E ele dá o aval de quando você for levar a palavra, ele estará com você. No 18 a gente vai fazer o seguinte, nós temos a leitura assim, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ou seja, você estar protegido pelo Senhor ao fazer o ide do Senhor, né? E mais do que isso, ele ainda coloca ali, imporão nas mãos sobre os enfermos e o curarão. Se você está em nome do Senhor Jesus Cristo, né, além de você estar protegido, você será canal de bênção, você fará milagre em nome do Senhor Jesus, porque você está não sobre o que você consegue fazer, mas você está, né, num caminho de Jesus, onde são as coisas que Jesus pode fazer. Pausa aí.